Oi, amigo do canal Leitura Católica, mais um vídeo, hoje sobre o livro A Vida da Virgem, a quinta parte do quarto capítulo. E você, se não é inscrito ainda, se inscreva agora e deixe o seu like já, tá bom? Então vamos lá, leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A festa em que depois de muito tempo, os judeus, por inveja, quiseram elevá-lo e entregá-lo à paixão nesta festa. No 12º ano de sua idade humana, seus pais subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, e acabado o dia da festa, quando voltavam, ficou menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Lucas 2, versículo 42-43. Nem sua mãe, que era realmente sua mãe, nem José, chamado de pai apenas nominalmente, sabiam de nada. Foi por isso que ele permaneceu para trás sem que eles soubessem, para não ser impedido de ficar em Jerusalém e evitar ser desobediente. Mas quando estava em Jerusalém, foi ao templo e se sentou entre doutores e, sem forçar ou arrogância, ensinou os doutores e os sacerdotes. Ele que era a fonte única de toda a sabedoria e conhecimento, que dá a todo o discurso e a sabedoria, porém, ele próprio conhecia a medida de sua presença, idade e honra, e deixou que outros ocupassem tal posição. Por isso deixou que os doutores e sacerdotes ensinassem e instruíssem, enquanto lhe dirigia perguntas inteligentes, escutava sabiamente e respondia com discernimento. E assim todos admiravam sua compreensão e sabedoria, pois tal menino era realmente admirável. No entanto, a Santíssima Mãe, junto com José, buscaram-no entre os parentes e conhecidos, mas não encontrando. Voltaram a Jerusalém e 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todo o que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de sua resposta. Sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheio de aflição. Lucas 2, versículo 44-48. No entanto, o gracioso e doce Senhor fez sua bem-aventurada mãe compreender a verdade e revelou seu verdadeiro pai. Disse-lhes isso para que não enxergassem somente como um homem, mas também como Deus encarnado, e afirmou que a casa do Pai, o templo, também lhe pertence. Assim como tudo que é do Pai é também do Filho. Foi como se ele se injuriasse com aqueles que ignoravam tudo isso, incapazes de alcançar a compreensão completa da verdade. Por essa razão, respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabes que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Neste passo, pela primeira vez, mencionou claramente, com uma elegância divina, seu verdadeiro Pai, para que tomassem conhecimento de sua divindade e soubessem que Deus era seu Pai. Era então necessário que o Filho fosse da mesma natureza do Pai, pois única é a natureza do Pai e do Filho, como diz em outro lugar. Aquele que me viu, viu também o Pai, e disse também aos discípulos: Se me conhecesses também, certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Como também dissera, como me viste, viste também o Pai. Esse foi o primeiro ensinamento, a divinamente inspirada doutrina da sabedoria e poder do menino Jesus. Assim,
ele surpreendeu sua mãe, José e todos aqueles que estavam presentes, embora não conseguissem compreender a fundo a força de sua palavra. E desceu com eles a Nazaré. Eles eram submissos. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Como disse o Santo Evangelho, e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E todo esse período, desde esse momento até o batismo, passou sem nada transparecesse de seu poder milagroso, pois o livro chamado A Infância do Cristo não deve ser recebido por não pertencer à cânone da Igreja, por contradizer as palavras do santo evangelista e por contestar a verdade, tendo sido escrito por algum fabulador insensato. A verdade da proclamação do Evangelho foi brevemente resumida pelo evangelista Lucas, que disse que Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens, como se esclareceu acima como comentário sobre tais palavras. E por ele era verdadeiramente cheio de toda a sabedoria e de toda a graça, a fonte de toda a sabedoria e de toda a graça. Desejável por todos os homens sábios e sensatos, pois também era belo na forma do seu corpo, o mais belo dos filhos, como diz o profeta, admirável em suas proporções, elegante na medida de sua estatura e apropriadamente esbelto, e de palavras doces e serenas, e toda a sua vida era graciosa e cheia do Espírito Santo. E para dizê-lo em pouca palavra, assim como em todas as outras coisas boas, também na fala e no comportamento humano, era o modelo e a definição de todas as boas virtudes. Porém, sua paz e bondade eram impenetráveis e inexprimíveis por todos. Sobre sua cabeça nunca passou a navalha, e não fez uso de nenhuma assistência humana, além da sua santa e bem-aventurada mãe, e não passou nenhum outro ensinamento até o batismo. Com efeito, por sua conduta ficava evidente que toda a sua vida e o seu porte era um modelo e um ensinamento de virtude, pois o que ensinou posteriormente com seu batismo e com suas palavras aos discípulos e ao povo era algo que fazia com perfeição. Desde a infância até a morte, em seguida ensinou aos outros. Quando digo que realizava isso, refiro-me à disposição, natureza e estatura humana, pois não podemos atribuir-lhe uma tal realização como Deus, que é supremamente exalto desde toda a eternidade. Como disse o profeta Davi, desde toda a eternidade vós sois, mas conforme a natureza humana e a hipóstase, revestido de um corpo por meio da Virgem Maria, ele realizou todas as ações virtuosas e todos os preceitos da lei que tinham sido ordenados pela boca de Moisés, coisas que nenhum outro poderia realizar de forma perfeita e inadulterada. Somente pôde fazê-lo Jesus, o único que encarnou pela nossa salvação, isto é, o amor de Deus e dos homens, a piedade, a benevolência e a docilidade, a paz, a humanidade e a paciência, o respeito e a obediência aos pais, o jejum, a prece e todas as boas ações, aquilo que o gracioso ensinou aos homens desde o princípio, de início por suas ações e depois com suas palavras. Foi a partir desse momento que a Santa Mãe então se tornou discípula de seu doce filho, a verdadeira mãe e filha da sabedoria. Uma vez que não
mais o via de maneira humana, ou somente como homem, mas o servia respeitosamente como Deus e recebia suas palavras como palavra do Senhor. Essa razão não esquecia nada de suas palavras e ações, como disse o evangelista. A mãe guardava essas palavras no seu coração. Lucas 2, versículo 51. E guardava o momento em que eles fossem se manifestar. Por um lado, tornava tais palavras e ações como ordem e a lei de sua própria salvação, e por outro, como modelo e antevisão dos mistérios vindouros e milagres inefáveis. Porém, nós nos calaremos a respeito de tudo que se sucedeu a isso, tal como o Evangelho se calou. E o próprio Verbo de Deus encarnado não revelou nenhum indício ou força da divindade antes de alcançar a perfeição da estatura humana, não antes que chegasse a hora de sua providência e revelação, demonstrar os milagres e receber a paixão vivificante, pois uma coisa era a causa da outra. Os milagres garantiam-lhe a doutrina, e esta viva doutrina proclamava os milagres, e ambos fizeram com que inúmeras multidões se reunissem para ver os milagres e escutar os ensinamentos. Foi por isso que os sumos sacerdotes e os fariseus sentiram inveja e se posicionaram contra ele como inimigos e o entregaram à paixão. Sim, e assim se cumpriram todos os mistérios. E aí, meus irmãos, gostaram da leitura de hoje? Mais um capítulo terminado para começar outro capítulo. Vai ser o capítulo 5, a revelação ou a epifania. Vai ser o próximo vídeo, começando o capítulo 5. E gostou? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E compartilhe esse canal com mais gente, com mais amigos, mais irmãos, para o canal estar crescendo. Fique com Deus, que a bênção de Deus derrame sobre ti e sua família, e a intercessão sempre de nossa mãezinha do céu. Fica com Deus, vamos ler mais?